Fala pessoal, aqui é o Victor da Escola Revolution. Eu sou professor de Environment Design ou pintura de cenários e hoje eu vou dar uma masterclass aqui, vai ser sobre a minha utilização de cores na pintura digital. Então é uma pergunta que eu tenho bem frequente. É, então como é o meu processo de colorir ou do preto e branco para colorido ou às vezes fazer um desenho direto colorido. Então eu vou mostrar aqui em alguns arquivos que eu já tenho e vou fazer uma demo rápida para vocês de como que eu faço para usar as cores aqui. Então eu vou mostrar primeiro nesse desenho aqui. Então nesse aqui eu comecei com esboço preto e branco, né? Claro que algumas coisas a gente acaba mudando depois, né? E aqui, ó. Então aqui a gente não tem muita noção. É difícil ter porque eu não tenho o layer salvo exatamente da etapa que eu coloquei minha paleta de cor aqui. Mas o que eu faço aqui normalmente, ó, é, é isso aqui, ó. Então vamos dizer que eu esteja nessa camada preto e branco, né? O que eu vou fazer vai ser duplicar ela, tá? Então aqui eu usei Ctrl J no meu computador. Então eu dupliquei ela e agora eu vou aplicar nela uma paleta de cor, na verdade não é uma paleta de cor, né? É um monte de cor aqui, não é nada muito bem. Não é uma paleta, vamos dizer assim, específica, né? Eu tenho basicamente toda a variação de rio aqui possível praticamente. Tá? Essa é um pattern aqui do Photoshop que eu mesmo criei, mas que você pode usar qualquer tipo de. Você pode também criar o seu próprio pattern, né, no Photoshop, esses padrões. Né, e daí você salva lá e você tem esse controle aqui, ó, de tamanho dele e tal. Né, e é o que eu uso normalmente. Tá, então daí que eu faço? Eu venho aqui, então aqui ele está como efeito, né, mas eu quero deixar ele sólido, com layer sólido mesmo, então vou vir aqui e vou fazer Rasterize Layer Style. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai transformar realmente num layer, né? Um layer com essas cores mesmo, sem ser só o efeito por cima. Né? E eu vou procurar aqui um blending mode que seja interessante, né? Que eu acho que me dê cores interessantes. Tá? Então normalmente o que vai acontecer? Às vezes eu seleciono mais de um desses, então eu vou colocar um aqui em cima. Tá? Às vezes a opacidade é um pouco menor, né? Quando fica muito forte, assim. Esse aqui não deu muito certo. Assim. E daí eu vou balanceando um pouco pro esquema de cor que eu quero, sabe? Então, vendo o color balance. Às vezes eu deixo mais frio, mais quente, né? Dependendo do que eu quero. Vou equilibrando aqui. E é um processo assim, cor é uma coisa que ela pode ser bem experimental, né? Ou seja, com a cor você pode, contanto que sua base de valor esteja certa, né? Os valores, no caso que eu digo é o preto e branco. Contanto que isso esteja certo, as suas cores podem ser bem soltas, assim, sabe? Você não precisa ter muita. Você não precisa ser muito. Não tem muita não tem uma coisa exata que você precisa escolher ali. Então o que eu faço? Eu tento experimentar bastante com as cores, né? Então essa variação de cor aqui
acaba sendo interessante. Beleza. Então, às vezes o que eu faço? Eu pego, legal, uma paleta dessa aqui. Esse aqui tá, né, bem mais verde do que o que eu coloquei da outra vez. Deu junto com o layer de baixo, né? Eu junto tudo isso aqui. Então eu juntei, ó. Agora tá aquela. Eu tinha aquele preto e branco, agora ele tá junto aqui, né? Com essa paleta. E eu vou dando um color balance aqui até ver mais ou menos uma paleta de cor que eu acho interessante. Tá? Isso a princípio o que vai acontecer? A princípio, é claro, a gente vai acabar estragando um pouco né, desse nosso esquema preto e branco que a gente tem. Né? E tem que equilibrar, às vezes você não pode também perder totalmente a noção, né, do que você está fazendo. Vou inverter aqui. E eu vou começar devagarzinho a utilizar eu vou duplicar esse layer, para não perder ele. E vou começar a utilizar essas cores que eu tenho aqui, né, algumas cores que essa bagunça aqui que eu fiz, né, começar a utilizar algumas dessas cores como as cores oficiais aqui, né, vou começar a selecionar essas cores, tá? Então achei interessante esse vermelho ali. Talvez para essa outra parte aqui ele tinha uma faixa, então vou deixar vermelho ali. Aqui vou deixar esverdeado dessa vez. E assim, eu tento. Então, ó, eu já estou, né, pintando utilizando essas cores. Então, é, aqui o que acontece? Eu vou tentar não pintar assim tão forte. Eu vou tentar não me livrar de todas as cores quando eu passo por cima, né? Em alguns lugares eu vou acabar me livrando das cores, mas você vê que, ó, ficam os ruídos, né? Fica um pouco de laranja junto com esse verde, né? Esses ruídos, eles são o que dão muitas vezes essa riqueza de cor, sabe, pro trabalho, tá? E às vezes a gente pode ser um pouco mais proposital também, né? Então, aqui o céu eu quero ele azul mesmo, né? Então eu vou pegar o azul aqui e vou começar colocando céu. Ok, isso aqui, perceba que eu vou misturando um pouco, tá? Eu pego aqui e vou dando color pick, né? Eu vou misturando um pouco com as cores que eu já tenho ali no fundo. Então, querendo ou não, mesmo que eu esteja escolhendo ali um azul bem básico ali, né? Eu acabo fazendo um pouco de mistura aqui, ó. E ele vai ficar possivelmente um azul mais interessante do que se eu só pegasse o azul e pintasse 100%, sabe? Então, ó, eu vou misturando, ele vai ficando um pouquinho mais eh, pastel aqui em alguns pontos, né? Vai ficando um pouquinho mais. Ele vai tendo umas cores diferentes, né? Ó. É claro, o meu brush aqui nesse caso vai influenciar, né? Porque a forma que ele tá misturando aqui as cores, que ele deixa esses espaços, esses ruídos entre as cores ali, ele vai ser importante nesse caso. Então, ó, misturando um pouco. Aqui, quanto mais para baixo a gente vai pegando aqui, mais cian, vai ficando mais cian, mais claro, né? Muitas vezes vai ficando esse azul. E quanto mais para cima, ele vai ficando esse azul mais forte, né? Esse azul mais próximo do azul marinho. Pintando.
beleza? E assim por diante, tá? Essa aqui não vai ser a minha demo, mas vocês meio que entenderam, né? E durante o processo, o que eu vou fazendo? Eu vou dando color balance, né, que é o Ctrl B aqui. Então vendo o que vai ficando interessante, né? Color balance. E, é, e eu vou seguindo essa linha, tá? Então é por aí. Eu vou agora mostrar para vocês um pouco, então, dá ok nisso aqui. Eu vou levando assim, né? Vou pintando, vou dando color balance, às vezes eu tiro saturação, né? Às vezes eu coloco um pouco de saturação aqui pelo Ctrl U, né? Que é o Hue Saturation. Então às vezes eu coloco saturação, às vezes eu tiro. Eu vou equilibrando devagar as cores, né? Às vezes até um pouquinho na barra do Hue aqui dá pra mexer pra ter umas coisas mais interessantes, tá? Mas tem que ir devagar com essas regulagens, tá? Tanto com color balance quanto com esse Hue Saturation aqui, porque esses efeitos eles não vão. Você tem que usar eles como ferramenta de vez em quando, tá? Eles não vão escolher realmente as cores por você. Você tem que ir balanceando do jeito que você. Tá? E devagar, né? Devagar, porque às vezes você pode estragar tudo se ficar mexendo com essas regulagens aqui, tá? Então, beleza. Então, é mais ou menos esse aqui o meu processo. Então, eu vou continuando, ó. Esse aqui dá pra ver que eu comecei, continuei pegando essas cores que me deu, que aquela paleta me deu, né? Aqui, ó, você pode ver que eu defini um pouco mais, né, do céu lá. Aqui eu comecei a detalhar um pouco mais, coloquei uma navezinha ali e tal. Aumentei um pouco o contraste, né, e a saturação. Aqui mais uns detalhes ali. Ó, aqui no final eu mudei bastante, tá vendo? Essa última etapa aqui. Porque às vezes o nosso olho acostuma com uma determinada paleta de cor ou até com contraste. E às vezes é mais pro final que você vai perceber, né? Você vai aumentar ali o seu contraste, ou diminuir, ou aumentar a saturação. Que você, às vezes você sai, toma um café e volta, daí que você vai ver que seu desenho estava todo aguado, assim. Daí você tenta dar uma balanceada nos leves, nas cores ali. Tá, aqui as linhas de perspectiva que eu usei. Tá, beleza. Então, tá, mais ou menos esse é o meu processo para a maioria das vezes que eu vou colorir assim a partir do preto e branco, né? Então esse aqui eu não vou salvar. Esse aqui é outro, ó, que eu fiz mais ou menos com a mesma ideia, né? Então, ó, tá o preto e branco. Esse aqui eu tenho, deixa eu ver se eu tenho desde o... Eu tenho as linhas, né? Daí eu até detalhei bastante em preto e branco, né? Só com valores de claro e escuro. E aqui eu coloquei por cima, aqui eu coloquei por cima aquela paleta de cor, né? Aquele pattern do Photoshop com essas cores aqui, essas manchas, né? E daí o que eu começo a fazer? A partir das cores que eu tenho ali nessas manchas, ó, eu começo a pintar, ó, a partir das cores que ele já me deu ali, né? E assim, muitas vezes você vai ter que pintar uma boa parte do desenho de novo, tá? Mas isso não importa, né? Você vai ter que pintar por cima de novo ali. Mas como você já tem uma base legal de claro e escuro e já tem uma estrutura por trás, não tem problema. Você já tem aquilo na tua cabeça, você vai estar, né, só dando uma reforçada ali. Pintei primeiro esse aqui, depois os outros, né? Dá pra ver que eu tava 100% só com a paleta ali de cor. Agora eu já defini um pouco mais com base no primeiro ali, né? Aqui o que eu fiz? Aqui eu passei bastante coisa durante nessa etapa aqui. Eu dei uma aumentada de saturação, pintei, né? Finalizei, fui escolhendo as cores, né? Pintando. E o interessante, ó, é que ele vai te dar esse tipo de variação aqui, sabe? Ó, né? Que olhando assim grande é uma bagunça, mas
né? Esse tipo de variação, essa riqueza de cor aqui, muitas vezes é o que faz com que fique bem interessante, né? Fique bem colorido. Às vezes tem até uma impressão de é, pintura tradicional, né? Porque, por causa dessa mistura de cor, né? Daí eu dei mais um levels aqui, né? Aqui eu não fiz nada, só um levels mesmo. Coloquei os quadradinhos ali atrás, né? Não, aqui é uma outra coisa. Enfim. E é basicamente isso. Então, eu vou fazer aqui. Eu tenho um thumbnail aqui que eu já tenho faz um tempo, né? E eu vou começar a partir dele. Eu vou começar a partir dele, eu vou tentar pintar ele. A gente já tem alguns valores aqui, né? Então a ideia é que tem um cavalo aqui na frente, num, numa aqui numa montanhazinha, numa floresta, né? E daí lá embaixo a gente tem aquele templo com essa luz batendo e tal. Tá? Então é ele que a gente vai colorir agora, usando mais ou menos o mesmo método, beleza? Bom pessoal, então é, vamos começar aqui. É, assim, eu tô com a voz meio zoada, tá? Então às vezes dá uma falhada na minha voz. Vocês não liguem muito, tá? É, então eu vou começar esse cara aqui. Aumentar ele no tamanho cheio aqui. Dá uma estourada aqui, mas não tem problema, né? Dá uma estourada na imagem, fica meio pixelada aqui. Mas não tem muito problema porque a gente vai pintar tudo por cima de novo, né? Isso aqui é só o thumbnailzinho. Então, beleza. Aqui eu vou duplicar ele e vou colocar aquele pattern, né? Aquele pattern em cima da pintura, tá? Então, assim, é uma coisa que às vezes me falam quando eu uso esse tipo de coisa que, pô, você escolhe as coisas de uma forma totalmente aleatória, né? Totalmente randômica. É assim, não é totalmente randômico, tá? A gente nem conseguiria, na verdade, não conseguiria chegar em lugar nenhum se fosse totalmente randômico, tá? Assim, essa variação de cor ela ajuda muito, mas ela é uma coisa que vai te. É você que tem que ter o controle em cima dela, tá? Você não pode deixar com que esse pattern aqui que você escolhe, que ele meio que tome o controle da pintura por você. Você tem que controlar isso, tá? Então, ó, que interessante. Aqui com Color Burn, por exemplo, e diminuindo um pouco a opacidade, eu cheguei umas cores interessantes lá pro fundo, ó. Gostei disso, tá? Eu quero uma cor um pouco mais quente pro fundo, né? E o Color Burn, você vê que ele some um pouco mais no escuro aqui, né? E ele ficou bem mais nessa parte mais clara que eu tenho lá no fundo. Então eu acho isso interessante, eu vou deixar assim, tá? E o que eu posso fazer nele também é até dar uma ajustada aqui, deixar ele talvez um pouco mais vermelho, ainda um pouco mais quente, dar uma direcionada para a cor que eu quero pro templo lá, né? Eu penso é, nessas pedras mais amareladas, nessas pedras tipo de, às vezes de barro e tal, que tem vermelho, tipo aquelas pedras incas, né? Que a gente vê aquelas construções são bem amareladas, bem quentes mesmo as cores dela, né? Então, ok. Eu vou duplicar esse cara aqui, tá? E vamos tentar achar pra frente aqui agora. Então aqui pra nossa floresta na frente aqui. Eu posso até apagar um pouco o que tá lá atrás, ó. Apagando aqui, ó, e vai ficar só por cima da nossa floresta. Não é nada muito exato, tá? Então não precisa recortar certinho e tal, só por cima mesmo, né? Então agora ela tá afetando mais essa parte da frente aqui pra gente. É.
overlay. Overlay é um que eu escolho várias vezes, que dá uma impressão legal. Tá, e eu vou dar uma azulada, tá vendo? Dei uma azulada nela, bastante azul, né? Coloquei bem. Tirei vermelho, tirei amarelo, né? Porque aqui agora eu quero que essa parte da frente está na sombra, né? E eu quero que esteja bem mais azulado nessa parte. Mas mesmo assim você vê que não fica só azul, né? Você vê que tem essa variação de cor aqui. Não foi mal, às vezes eu tenho que dar um mute aqui, que eu tô tossindo um pouco, então tá meio complicado. Mas, ó, foi, tá? Então, essas cores eu achei interessantes. Eu vou fazer assim, eu vou duplicar esses layers aqui, todos os três, né? E vou juntar aqui. Tá, então a gente tem esses separados aqui. Aí agora tem esse sozinho aqui já, com todas as camadas unidas já, né? Beleza. Vou pegar esse pincelzinho que eu tenho usado bastante, que eu tô gostando dele. É, ele fica legal para esse tipo de pintura, assim. Tá? E a gente tem esses detalhezinhos da construção, a gente vai tentar levar eles um pouco adiante aqui. E tentar não se perder muito dos nossos valores, né? A gente sabe que tem uma faixa de... Apesar de... Isso aqui cria um ruído bem grande pra gente. Essa paleta que eu coloco por cima, ela cria um ruído muito forte. Né? Então, você tem que tomar cuidado com isso, pra não se perder nessa quantidade de ruído que ela cria, né? Então aqui um verdinho para o mato aqui, eu achei interessante. Então tem algumas coisas que ele cria, né? Que são bem legais já, ó, esse verdinho aqui. Por enquanto também uma coisa que é interessante observar é que eu normalmente começo com as cores bem pouco saturadas, tá? Eu prefiro, eu acho um pouco mais fácil de me localizar assim no começo, tá? E daí eu vou pintando com elas um pouco menos saturadas e mais pra frente eu vou lá e dou uma saturada se precisar, né? Esse aqui está bem pouco saturado, possivelmente eu vá aumentar mesmo depois a saturação. Então eu vou misturando um pouco, tá vendo? Eu pego um pouco desse vermelhinho que tem aqui embaixo, pego um pouco do verde, né? Não. Devagar a gente já está definindo as cores de cada parte, né? Cada objeto aqui no desenho. Tentar não perder essa densidade de detalhe, né? A gente já tem uns sulcos ali né, da construção, aqui umas coisas uma densidade de detalhe que no thumbnail estava funcionando. Então, se é disso que eu gostei no desenho, né? Se eu escolhi esse thumbnail por causa disso, então eu não quero perder a gente sempre tem que pensar nisso, é uma coisa que é difícil muitas vezes, né? Você manter essa energia, entre aspas, né? Essa energia inicial do thumbnail, né? Então, a gente quer sempre manter isso. Tá? Então, é tentar não perder, não se perder muito nesse sentido, tá? Então, definir um pouco mais as coisas aqui.
Então, você vê, eu tenho várias cores ali, mas o que eu quero aqui para trás mesmo é esse avermelhado, né? Esse amarelo, vermelho, as cores mais quentes para essa pedra aqui, né? Então eu vou tentar me manter fiel a isso, né? E não pegar qualquer cor e deixar um monte vai aparecer, vai transparecer um pouquinho do azul, um pouquinho do verde que a gente já tem ali, vai. E essa que é a intenção. Só que a gente não pode ser totalmente, né, deixar totalmente que essa paleta mande na cor do meu templo aqui, né, porque ele não é totalmente colorido assim. Beleza? Aqui na frente eu vou voltar pra cá. Então, isso aqui é uma coisa interessante, ó. Eu tento não me prender em uma coisa só, tá? Tenta ir colorindo tudo junto. Tenta ir, né, você deu uma rabiscada lá atrás, depois vem aqui pra frente. Isso é importante porque daí você vai vendo, você vai tendo uma noção de como que tá ficando o desenho, né? Vou pegar o horizontal aqui pro chão. Então você vai tendo uma ideia de como que tá ficando o desenho. Se você pegar e simplesmente começar a detalhar todo o templo lá atrás, primeiro que às vezes vai ficar estranho, porque você não tem noção de como é que tá o resto ainda, né? Outra coisa às vezes é que o resto vai ficar, às vezes você detalha ele um monte, ele fica bonito, mas todo o resto tá esquisito, porque agora ele tá muito detalhado e o resto parece que tá tudo zoado, né? Tá tudo ruim, hein? Então tem isso, tenta ir levando o desenho inteiro, né? O desenho junto. É. Esse roxinho tem. Essa paleta de cor eu acho legal que ela dá ideias interessantes de cor, sabe? Então esse roxinho aqui, ó, às vezes eu acho legal para essa área que está em sombra. É, por que a gente às vezes tem esse roxo? É porque a luz do céu, né, a luz direta do sol é essa quente, essa amarelada, né, que está batendo no templo. A luz do céu é azul, né? E normalmente nas partes onde não está batendo luz direta, está batendo a luz do céu, né? Desse domo azul que a gente tem na nossa atmosfera, né? Então, o que acontece? Se essa pedra ela é avermelhada, ela é quente e está batendo uma luz azul nela, né? Se a gente vê essa luz azul aqui, então vai misturar um pouco, né? Vai misturar um pouco esse azul com esse vermelho, esse quente da pedra, e às vezes ele vai gerar um pouco de roxo, sabe? Então às vezes o pessoal fala, pô, da onde que apareceu esse roxo? Por que esse roxo? E o roxo aparece bastante até, por causa dessa. Porque pô, ele já é muito próximo do azul, né? O azul na nossa atmosfera é muito presente, né? Então essa escada aqui. Então atrás tá ficando um pouco mais definido as cores. O que eu faço muitas vezes é duplicar essas camadas e tentar dar um balance aqui, né? Às vezes eu quero um balance geral, assim, pra ver como é que tá ficando. Não, então às vezes fica um pouco mais saturado até. Às vezes até o rio aqui mudar um pouquinho. Bom, vamos ficar assim. Eu acho legal essas cores bem diferentes, então às vezes eu dou uma mudada no rio ali. A gente tem umas cores bem interessantes, sabe? Que normalmente a gente não teria com,
sei lá, escolhendo assim de qualquer jeito. O Rio ele dá umas cores assim bem diferentes mesmo. Essa mudança ali. Beleza. Então tá roxo ali embaixo. Então você vê que com o tempo eu vou definindo as cores de vamos dizer assim, cada parte, né, do desenho. Então eu peguei como cor predominante aqui nessa parte de sombra, eu peguei esse roxinho, né? Nem sei se é um roxinho. Ah, ele ainda está um pouco mais pro bordô aqui. É que ele está quase sem saturação, tá vendo? Aqui no contexto, aqui pra gente, no contexto dessa imagem, né, que já está bem mais quente em volta ali, isso aqui está quase parecendo um azul ou um roxo. Então vou pintar lá atrás. Então tentar não perder essas cores, tá? Tentar não passar uma cor única ali, às vezes pegar e perder essa paleta que a gente já criou, que ela é legal. Ela, né, por conta própria, essas cores já são bonitas, né? Então tentar não perder elas. Tá. E aqui na frente eu acho que falta um pouco de contraste, né? Vai ficar muito escuro aqui, então quem sabe a gente pode até pegar um Color Dodge aqui e colocar aquelas luzes, né, vindo no mato, assim, passando pela floresta, né, pela folhagem das árvores ali. Então fica um contraste um pouco mais legal aqui na frente, fica uma luz aqui batendo. Dá um volume mais legal para as coisas, né? Às vezes até nessa parte aqui tá pegando um pouco mais, ó. A gente pode ter uma parte um pouco mais aberta aqui, próximo do cavaleiro aqui. Talvez a gente consiga destacar um pouco mais ele. Você vê que por enquanto eu não estou me preocupando muito com os detalhes dele, né? Eu estou me preocupando mais com as cores ainda, né? Com essa composição de cor e de valor, né? É, então, essa composição de cor e de valor é o que está me chamando a atenção agora. Os detalhes ali vêm depois, né? Você vê que eu rabisquei em cima do cavalo ali, não necessariamente criando algum detalhe ou nada assim, mas eu estou tentando ver assim, pô, fica legal ele mais claro ali, fica legal uma luz direta batendo no cavalo ali, né? É, e depois eu vou me preocupar com essas coisas, né? Então, pode ser que seja interessante, sim. Ele com luz. Aqui do lado dele eu tinha dúvida. Não sei se eu deixo esse. Tipo, era pra ser um outro cara aqui, um acompanhante dele. Talvez. Não sei se eu deixo ele. Eu acho que eu vou deixar ele sozinho, na verdade. Porque ele tá a cavalo e o cara tá acompanhando ele a pé. É complicado. Eu vou tirar ele aqui.
beleza? Ainda estou sentindo que tá muito escuro aqui na frente, tá? É, vamos tentar, vou duplicar de novo esse layer, vou dar um levels aqui, né? Então o levels dá uma ajudada. É, ó, tá ficando interessante, tá? É, e basicamente é isso aqui. Basicamente a parte das cores ela tá quase resolvida já, na verdade, tá? É, eu já tenho uma paleta interessante e a partir de agora o que eu vou fazer, eu vou continuar detalhando o desenho e pegando essas cores. Até esses color dodge aqui, né? Eu vou tentar dar uma suavizada neles aqui. Porque às vezes o color dodge ele dá uma estourada ali, a gente dá uma arrumada depois. É. Então essa variação de cor é interessante, ó, porque a gente utiliza ela, né? Aqui até para finalização, depois dos detalhes aqui, né? Então, a gente dá um zoom às vezes aqui e tem alguns detalhezinhos de cor, tipo esse amarelo aqui próximo desse, né, esse rosadinho que ficou, que é uma cor legal. Então, ó, tentando, né, continuar com essa mistura de cor, né? Olha, a gente já tá com uma paleta bem interessante, tá vendo? É uma coisa que naturalmente vai se formando ali, se a gente se mantém consistente, né, claro. Talvez esse cara todo iluminado não seja muito legal, talvez só umas partes também, como se ainda embaixo da árvore mesmo. Esse cavalo aqui ainda tá horrível, né? Às vezes eu pego quer dizer, às vezes não, quase sempre. Eu pego uma silhueta de cavalo, porque fica bem mais fácil, né? Eu não sou especialista em desenhar cavalo, então é melhor pegar uma silhueta e usar do que ficar às vezes se batendo ali horas para fazer um cavalo. Apesar de que do jeito desse cavalo aqui, ele tá mais parecendo aqueles burrinhos do que um cavalo, né? Ele tá com parece que o lombo aqui, não sei, nem sei o nome da parte do bicho, mas parece que tá mais para baixo, né? Parece mais uma silhueta de burrinho. Pode ser? Beleza. Fica interessante. Então aqui no meio do mato aqui, dá pra colocar um pouco,
esse azuladinho assim, como, como a nossa fonte de luz um pouco mais forte, né, na sombra, né, talvez a luz do céu pegando ali. Essa botinha quero que seja menor, porque parece que ela tá muito grande lá. Ah, beleza. A gente pode começar até a dar um volume mais legal para esse templo, né? Beleza, então achei legal fazer como se fosse uma. Ele tem tipo essa parte pra frente, né? Como se fosse se projetando aqui pra frente, assim. Então, sinalizar isso aqui também. Uma diferençazinha de cor ajuda nesses casos, ó. A gente conseguir mostrar essa coluna meio que se projetando, né? Pra frente, assim, ó. Legal. E aí continuar nosso trabalho aqui de cor. É, não tem problema deixar alguns desses defeitos na cor aqui, né? Esses azuis bem fortes, essas coisas, eles vão ficar por ali, tá? Às vezes é porque você não percebeu, às vezes você percebeu e prefere deixar. Porque é assim mesmo, não tem problema, sabe? Você começa a perceber que a cor não é uma coisa tão exata assim, né? No mundo real você tem uma variação bem grande de cor, você tem uma, é uma coisa bem orgânica, né? O que acontece muitas vezes é que a gente até se perde, é que a gente escolhe aquelas cores bem chapadas, assim, e esquece dessa variação, né? Eu acho que isso que deixa muito artificial as coisas, isso que deixa muito travado, às vezes até a pintura no geral parece mais travada, né? Parece estranho, assim. Não, então o templo lá atrás está cada vez é, mais detalhado, né? Tá ficando cada vez mais com as características de arquitetura mais definida, né? Aqui seria interessante fazer uma pesquisa legal de arquitetura, talvez. Ah, mas eu estou demonstrando só as cores para vocês, então eu vou meio que no freestyle aqui. Tem umas pedras aqui, talvez.
Legal. Aqui na frente eu achei, talvez tenha ficado muito forte essas. Que é uma silhueta um pouco mais forte, mais escura aqui, mais definida aqui. Então, um pouco menos. É. Muitas vezes eu. Não quer dizer que eu já tenha ido pra cor que não tem mais nada do design ou da composição pra melhorar, né? Então às vezes eu, sei lá, acho essa árvore pouco interessante, eu posso deixar ela mais interessante aqui, né? Deixar ela com uma variação mais legal de galho aqui, né? Isso aqui também. Então criar esse tipo de variação aqui no mato é bem legal. Beleza. Aqui embaixo eu tinha sinalizado um rio, alguma coisa. Eu tinha sinalizado alguma coisa nesse sentido, assim, né? Um mato aqui embaixo. Vou reforçar um pouco, ó. Eu vi que ele tinha um verdinho ali, eu vou usar esse verdinho mais claro. Um verdinho mais claro não, um verdinho mais. Com um pouquinho de azul talvez. Um pouco menos saturado. Queria fazer essa escada aqui. Ele tem tipo uma escada pra frente. Deixa eu ver como é que eu passo essa ideia. Deixa eu blocar ela aqui pra frente. Isso, eu vou blocar ela assim. Né? E aqui na lateral, a lateral dela é um pouco mais escura pra gente conseguir entender o que está acontecendo. Assim, né? É. Então, às vezes mudanças bem sutis assim já faz uma boa diferença, né? É, esse cara aqui eu não tô ficando muito feliz com ele porque eu acho que a cabeça do cavalo, a silhueta desse cara aqui acabou sumindo demais aqui, tá? Então eu vou tirar ele assim, deixar ele mais em silhueta mesmo. Talvez só um pouco iluminado, uma luz indireta, alguma coisa assim. Mas eu vou deixar ele em silhueta ainda, tá? Pra não atrapalhar muito. Deixar mais clara a forma dele aqui. Tá? Interessante. Essas árvores aqui elas estão muito
vamos dizer assim, elas estão muito em silhueta ainda, né? A gente pode dar um pouco mais de volume para elas, porque a gente tem luz aqui na frente, né? A gente tem. Não tá um lugar 100% escuro, assim, então a gente tem algum volume ainda. Eu acho que esse é um erro muito comum, sabe? Às vezes as pessoas esquecem de passar o volume para as coisas, é, porque elas deixam tudo em silhueta, sabe? Parece que é tudo uma silhueta, parece que tudo é uma. Parece que é tudo uma forma 2D ali. É, a gente esquece que às vezes que as coisas têm esse volume até na sombra, né? Até na sombra a gente vai ter luz indireta, vai ter várias coisas que estão acontecendo ali. Então a gente não pode esquecer disso, né? Não pode deixar tudo só em shapes assim, né? Só em formas 2D. Beleza, eu vou duplicar isso ali, dar uma mexida. Mexendo no contraste aqui pelos levels. Então tá interessante. É, talvez um pouquinho mais azulado assim. Ok. É. Agora é, a gente pode começar a tentar pensar em alguns detalhes em primeiro plano aqui, no matinho talvez. Aqui atrás eu vou deixar um pouco mais escuro, porque tá chamando muita atenção essa parte aqui. Essa faixa de luz eu quero que ela continue um pouco para cima aqui. É. Às vezes eu viro bastante assim a tela porque às vezes nem é tão útil assim. É porque eu me acostumei de tanto virar assim. Eu acho bem útil virar a tela, sabe? Mas acho que eu acabei pegando um costume tão forte de fazer isso que às vezes eu só paro e fico virando a tela assim, só de bobeira mesmo. Não esquecer que a luz, da mesma forma que ela está batendo aqui, né? Ela está vindo meio que dessa direção, assim, né? Nesse sentido, assim. Então aqui nas árvores ela também está vindo nesse sentido, né? Então não esquecer desse detalhe. Aqui talvez não tão. Dá para clarear um pouco essa grama aqui, mesmo que não está pegando luz direta do sol, para deixar um pouquinho mais umas partes assim pra gente enxergar o que está acontecendo aqui.
Então embaixo está o templo. A gente pode ter mais luz aqui na frente. Não sei se essa... talvez assim seja mais interessante do que aquele buraco. Aquele buraco aqui eu não estava muito feliz com aquilo. Então, quem sabe isso aqui seja um pouco mais interessante assim. Ainda é a mesma composição, né? Não muda muita coisa da ideia aqui. Só dá uma mexidazinha. É. Então tá ficando cada vez mais definido, né? A gente tem cada vez mais definição aí do nosso cenário, o que está acontecendo e tal. Tá? Mas, enfim, eu vou fazer assim. Eu vou ficar por aqui com esse. Eu espero que vocês tenham entendido já como é o meu processo para cor, né? Então, só recapitulando aqui. Então, eu comecei com esse thumbnail, coloquei as paletas de cor em cima, comecei a pintar a partir dessas paletas, né? Defini um pouco a cor, né? Tentei tomar algumas decisões aqui em relação a ainda a composição, né? Ver se funciona mais claro aqui e tudo mais. E, né, continuei. Então, assim, a gente aqui, a partir dessa etapa aqui, as cores já estão bem definidas, como vocês podem ver, né? A gente ainda tem bastante variação de cor, né? A gente ainda tem bastante coisa para resolver aqui, né? Mas vocês veem que essa variação de cor, ela ficou interessante no fim das contas, né? A gente definiu as cores, definiu a cor da frente, de trás, do templo, né? De tudo, mas a gente ainda tem uma variação de cor interessante. E a gente não precisa tirar tudo daqui, né? A gente não precisa pintar por cima de tudo, né? Você vê que está tudo bem... Ainda tem bastante daquela... Até aqui na frente, ó. Tem quase que a paleta 100% ainda aqui dela acontecendo aqui. E nesses lugares que ela continua acontecendo, é legal, sabe? Fica interessante. Tá? A gente não vai perder muita coisa tendo elas ali. Então, é basicamente esse é o meu processo. Tá? É bem prático, é mais prático do que teórico aqui que eu estou mostrando para vocês. Se vocês quiserem procurar um pouco mais de... Bom, ele também não é tão teórico, mas é interessante. Tem uns vídeos no YouTube do Marco Bussi, tá? Ele é um cara que... eu não sei se ele trabalhou para Disney, eu não sei dizer agora, mas eu sei que são uns vídeos bem interessantes. É Marco Bussi, com 2 Cs, é Buscci.
Então esse cara é muito bom, foi um dos vídeos assim que me inspirou a trabalhar dessa forma, na verdade, ele não usa essa técnica aqui exatamente, mas ele usa uma coisa bem próxima disso, é, no sentido de que ele usa essa variação de cor, né, mas um processo um pouco diferente. É, então é mais ou menos isso, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido e eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês assistam as outras palestras que a gente vai ter. Eu vou estar adicionando tanto essa paleta de cor que eu uso, né, que eu fiz, quanto esse arquivo depois mais finalizado também. Tá? Eu vou estar adicionando eles ali possivelmente na descrição do vídeo aí, ou é, pelo, pelo, pela comunidade no Facebook que a gente tem. É, então eu vou estar adicionando, né, o link da paleta, o arquivo e o link pro canal do Marco Boost também, tá bom? Então vai estar tudo lá. Se não na descrição do vídeo, talvez na comunidade do Facebook que, sobre o evento, beleza? Então, valeu pessoal e até mais.